Sabia que a coisa que você mais precisa na sua vida é revelação? Fala para a pessoa que está ao seu lado. A coisa que você mais precisa em toda a sua vida é revelação. Pastor, mas o que é esse negócio chamado revelação que você está falando aí? É revelação de mistérios, de misteriondas, né? Algumas pessoas vão atrás de profetas e aí elas falam, não, vou te dar uma revelação. Não, não é disso que eu estou falando não, ok? Eu estou falando de revelação da palavra de Deus. Sabe, o apóstolo Paulo foi um grande homem de Deus, um instrumento de Deus. Ele escreveu praticamente a maior parte do Novo Testamento. Sabe qual que era a oração do apóstolo Paulo? Você vê na Bíblia, quem já leu a Bíblia, o apóstolo Paulo fazendo campanha de curas e milagres? Alguém já viu isso? Por exemplo, você viu o apóstolo Paulo orando, por exemplo, para multiplicar as igrejas? Nós não vemos o apóstolo Paulo, por exemplo, orando para que os órfãos, as viúvas, sejam cuidadas. Isso não é uma oração que ele faz uma direção sobre isso. Você não vê o apóstolo Paulo orando por casamentos, que os casamentos sejam abençoados. Você não vê ele orando assim. A oração dele sempre foi por revelação. Sabe por quê? Porque o dia que você tiver revelação da palavra de Deus no seu coração, no seu espírito, todas essas coisas vão acompanhar. Todas essas coisas vão acompanhar o seu estilo de vida, a forma com que Deus vai trazendo bênçãos sobre a sua vida. Sabe, o que você mais precisa hoje é revelação da palavra de Deus. Abra a palavra de Deus, por exemplo, lá em Efésios, capítulo 1, no verso 16 ao 20. Efésios, capítulo 1, do verso 16 ao 20. Olha o que o apóstolo Paulo diz. Não cesso de dar graças por vós, recordando-me de vós em minhas orações. Está vendo que ele ora, não é verdade? Ele está fazendo uma oração e ele agradece a Deus pelas pessoas, por aqueles que ele tem ganhado, edificado. Para que o Deus de nosso Senhor Jesus Cristo, o Pai da glória, vos dê o espírito de sabedoria e de revelação no pleno conhecimento dele. Tudo que você precisa é do pleno conhecimento de Jesus. Sabe, tudo que você precisa é do pleno conhecimento de Jesus. Oro, ainda para que os olhos do vosso coração sejam iluminados, para que saibais qual é a real esperança do chamado que ele vos fez, quais são as riquezas da glória da sua herança nos santos, e a incomparável grandeza do seu poder para conosco, os que cremos conforme a atuação da sua portentosa força. Esse mesmo poder que agiu em Cristo, ressuscitando-o dos mortos e entronizando à sua direita nas regiões celestiais. Olha só, irmãos, gostaria que mantivesse a versão que eu mandei, ok? Olha só, presta atenção aqui em mim. A oração de Paulo é qual? Revelação. Revelação de quem Cristo é. Revelação de quem é você em Cristo. Revelação do que Cristo fez. Do poder de Deus enviado através de Cristo para as nossas vidas. Quando você tem revelação dessas coisas, a sua atitude, a sua posição, a sua forma de agir diante das circunstâncias é diferente. Sabe, tudo que você precisa hoje é de revelação. Revelação do que Deus fez, da vontade de Deus para a sua vida. E hoje eu quero contar um pouco da vontade de Deus, daquilo que Ele tem para você. Qual a intenção de Deus para você? Qual é a vontade do Senhor Jesus Cristo, através do Pai, do amor do Pai para a sua vida? Você precisa ter revelação disso que eu vou contar nessa manhã. Você não pode só ter entendimento. Você não pode conhecer só com a mente. Você tem que entender no seu espírito. Você tem que receber no seu espírito. Interessante. Eu dei esse exemplo numa das aulas que eu estava ministrando essa semana. Não sei se eu contei aqui já. Mas numa rádio, aqui dos Estados Unidos, uma pessoa ligou e falou, olha, desde criancinha, eu tenho ido aos cultos com os meus pais. E por mais de 35 anos, eu tenho ido todos os domingos aos cultos. E eu não lembro das pregações, nenhuma delas. E por isso eu acho
que não serve para mim. Ligou numa rádio e falou isso. Uma pessoa ouviu. No outro dia ela foi e ligou na rádio. E falou, olha, ontem eu ouvi uma pessoa falando que as pregações dos cultos que ela tem ouvido e não se lembra, não serviram para ele. Mas eu quero dar um exemplo. Desde criancinha, desde pequeno, os meus pais têm cuidado de mim. E eles têm feito comida para mim. E eu como todos os dias na casa dos meus pais. Eu não lembro a última refeição que a minha mãe fez no mês passado. Mas eu comi a refeição e estou saudável aqui hoje. Então, muitas vezes, você não vai lembrar da comida que está sendo ministrada aqui. Mas, na medida que você vai comendo, você vai sendo transformado no seu espírito. Você vai sendo transformado e vai sendo regenerado. E o poder de Deus vai se manifestando. Você vai se tornando forte, sadio espiritualmente. Então eu não quero muitas vezes que você entenda com a mente, mas receba no seu espírito o que eu vou dizer aqui nessa manhã, em o nome de Jesus. Amém? Amém. A vontade então do nosso Senhor Jesus, do nosso bom pastor, é que você viva pleno, cheio de vida, cheio de saúde, cheio de paz, de alegria, sabe? Deus quer que no seu espírito você seja livre de toda condenação e culpa. Sabe, Ele quer que na sua alma, na sua mente, você tenha paz completa, que excede o entendimento. Sabe, Ele quer que as suas emoções sejam saradas, curadas. Sabe, Deus quer que no seu corpo você seja vigoroso, saudável. Sabe, o Senhor tem essa vontade a seu respeito e a meu respeito. Obrigado pelo amém. Se você não dizer amém, eu vou dizer amém aqui na frente. E lá, em João, no livro de João, no Evangelho de João, no capítulo 10, do verso 10, o Senhor Jesus, Ele vai nos contar agora e vai definir uma pessoa. E essa pessoa é Satanás, o diabo. Ele vai definir de que forma o diabo age. E ele vai contar para mim e para você agora, como o diabo age para roubar essas coisas que é a vontade de Deus na sua vida. E olha só, ele começa dizendo o seguinte, o ladrão. Interessante, que ele não está falando dos ladrões, está no singular, é o ladrão. O ladrão é Satanás, é o diabo. Então ele está falando que é quem essa pessoa? O diabo. O ladrão vem somente para roubar, matar e destruir. Então, o ladrão não está no plural, como eu disse, ele está no singular, e ele está definindo aqui quem o diabo é e como ele age. E ele vem para roubar. Roubar o quê, pastor? Roubar a sua saúde. Roubar o seu vigor. Roubar as suas forças. Roubar a sua fé. Roubar os seus bens, os seus filhos. Roubar a sua vida. Consequência disso, depois de ter roubado essas coisas, roubar o seu casamento. Depois disso, o ladrão vai fazer outra coisa. Ele vai matar e destruir. Matar e destruir é como se fosse pegar uma casa. Eu vou lá, saquei a casa. Eu mato o dono da casa. Mato a família da casa. Depois agora eu vou destruir a casa. Vou pôr fogo na casa. Então o ladrão ele vem para roubar, matar e destruir. E esse papel é do diabo. Sabe, tudo que tem a ver com o diabo não tem mais nada a ver com a sua vida. Tudo que o diabo faz, ele não tem poder para agir na sua vida. Pastor, mas por que ainda acontecem certas coisas? Porque nós cremos muitas vezes errado. Então olha só. O melhor de tudo é que Jesus não define só o diabo e não conta a verdade a respeito somente do diabo. Agora ele vai falar a verdade de quem ele é. Vocês estão comigo aqui? Olha só, Jesus vai dizer agora quem ele é e aqui veio. E ele continua. Eu vim para que tenham vida e a tenham em abundância. Sabe? Ele mostra a vontade e a ação de Satanás. Mas agora ele vem e se contrapõe a isso. E se posiciona contra isso. E ele mostra a vontade do Pai
para mim e para você, e a ação de Deus para mim e para você, e diz: eu vim para que tenham vida, e a tenham em abundância. Sabe, você pode dizer isso? Ele veio para que eu tenha vida, e eu tenha em abundância. E aí começam os conceitos errados, a crença errada. Muitas vezes a gente olha para esse texto e fala: não, Deus quer que eu tenha vida em abundância. Mas quando Ele fala de vida em abundância aqui, não quer dizer que Ele vai te dar muitos bens para você ser rico e ter vida em abundância. Apesar que você pode ter, ok? Mas não é isso que consiste a vida abundante. A vida abundante aqui não significa a quantidade de casas que você tem, de carros que você tem, de dinheiro na sua conta, mas consiste em quando você chega a um ponto que diz: eu sou feliz, eu tenho plenitude na minha vida. Sabe, eu cheguei um dia e falei para minha esposa, falei: amor, você morreu, hoje eu estou feliz. No sentido de você estar pleno. Sabe, no sentido de você ter plenitude. Porque não são essas coisas que definem você e nem sua felicidade. Então agora você pode ter plenitude. Plenitude de vida. Sabe, você pode ter plenitude de vida. A vida em abundância, então, é o bem-estar. O bem-estar seu e meu. Que não dependem de coisas, não dependem de situações, não dependem das circunstâncias, mas de quem Deus é e do que Ele fez pela sua vida. Sabe, essa vida em abundância, então, que Jesus veio trazer para mim e para você, é a vontade de Deus. É a vontade de Cristo para mim e para nós. É a vontade daquele que morreu na cruz para mim e para você. Ele trouxe a mim e a você vida em abundância. Sabe, pode estar chovendo lá fora, sabe, pode estar difícil, grandes desafios. Quantos estão vivendo grandes desafios aí? Levanta a mão, Jesus está olhando para sua mão aí, aleluia. Sabe, pode estar tudo dando errado em determinado momento da sua vida. Mas dentro de você, você tem uma paz que excede todo entendimento. Sabe, por quê? Porque você tem vida em abundância. Então não é diante das circunstâncias ruins, que você vai, vou usar uma expressão que alguns gostam de falar, lá no Brasil, colocar a saia na cabeça e sair correndo desesperado. Não. Porque você tem vida em abundância, você é cheio de paz no Senhor Jesus. Agora, você vai olhar para a circunstância e vai falar: Ele me amou. O que é isso para Ele? Isso é nada. Isso não vai tirar a minha fé, nem roubar a minha vida, nem meu vigor, nem minha felicidade, porque o diabo não pode me definir por essas coisas. O diabo não tem vez, não tem acesso a mim, porque essas coisas não me motivam, não me conduzem. Quem me conduz é a vida abundante de Jesus na minha vida. Sabe, quando você age assim, crendo assim, você confia dessa maneira, irmãos, ninguém rouba a sua alegria. Ninguém rouba a sua alegria. Pode chegar um enviado das trevas. E olha que existe enviado das trevas. Falar alguma coisa contra a sua vida, ou contra você, mas não vai roubar a sua alegria. Porque a sua alegria está em Cristo. A vida abundante vem dele para você. Sabe, a vida abundante é a vida dele em você. E o diabo ele tem procurado distorcer o entendimento de muitos no corpo de Cristo sobre a vontade de Deus para você e para mim. Sabe, deixa eu te contar uma coisa. Deus não é como o homem que diz alguma coisa e faz outra. Deus é Deus. Ele é um com a sua palavra. Ele e a sua palavra são um. Então, se ele diz, certo que se cumprirá. A vontade dele, então, é que você tenha vida em abundância. Certo que assim é a vontade dele para você e para mim. Mas pastor, por que muitos ainda não têm vivido a vida em abundância? Por que muitos ainda não vivem cercados dessa vida abundante? Porque ainda definem a sua vida, ou definem quem é, de acordo com as circunstâncias. Aí vem o dia mau,
será que eu fiz alguma coisa errada para Deus? Está acontecendo isso? Será que... Começa o será. Será isso? Será aquilo? Você não é definido pelas circunstâncias, filho. Você é definido por aquilo que Deus diz a seu respeito. Em 3 João, no capítulo 1, no verso 2, mais uma vez o Senhor está reafirmando o seu coração aqui. 3 João, capítulo 1, verso 2. Tem um texto que o apóstolo João está escrevendo. Ele está escrevendo para um discípulo. E aqui ele diz o seguinte: amado, acima de tudo, oro por tua prosperidade e saúde, assim como é próspera a sua alma. Interessante que quando nós vemos esse texto, vemos que ele expressa o coração de Deus. Nós vemos que ele está trazendo a expressão aqui da vontade de Deus para mim e para você. Fala assim comigo: prosperidade, saúde. Fala para a pessoa que está ao seu lado: prosperidade, saúde. Fala para a outra agora: prosperidade e saúde. Só quem crê diz amém. Essa é a vontade de Deus. Só que você duvida. Muitas vezes, muitos duvidam da vontade de Deus. E o diabo quer distorcer isso. Porque ele veio para trazer vida em abundância. Mas o diabo veio para matar, roubar e destruir. Ele veio para trazer vida em abundância. E a vontade, o coração dele se expressa através de prosperidade e saúde sobre a sua vida. Pastor, mas se é a vontade de Deus que eu tenha saúde, então, isso vai acontecer. Não precisa de orar. Pastor, mas se é a vontade de Deus que eu prospere, e muitas vezes você pensa que prosperidade é só financeira, né, filho? Mas não é. Prosperidade não é só financeira. Prosperidade é aquilo que você põe as mãos e a coisa acontece. Você chega e a coisa aporta. Prosperidade é... Você não estava nem planejando e Deus está lá te abençoando de um lado para o outro, você nem está vendo direito. Prosperidade é quando Deus mesmo toma o controle da sua vida e te guia. E aí você pensa que não precisa de orar por isso, porque Deus já falou, não é verdade? Mas eu te falo, você tem que orar. Porque essa é a forma que Deus nos deu. É como se fosse um braço. Deus não te deu um braço aqui? Deu ou não deu? Ele te deu a mão? Deu os dedos? Aleluia. Então levanta a mão e seu braço, mão, dedos, mexe assim. E agora Deus falou o seguinte: tem comida ali. Se você não levantar da cadeira e vir aqui buscar e pegar com a sua mão e colocar na boca, você jamais vai poder comer. Volta para cá. Deus te deu uma maneira de você pegar as coisas no mundo espiritual. Deus te deu uma forma, que é através da oração. Está vendo que o texto, lá de 3 João, eu queria que projetasse, por gentileza, é o principal texto aqui. O texto de 3 João, ele diz o seguinte: amado, acima de tudo, oro. O segredo está aqui na oração. Você está vendo que ele não está falando acima de tudo, você já é próspero, e você já é saudável. Você já tem isso, já é seu. Agora ore e pegue para você. Eu estou orando, acima de tudo, para que essa igreja tenha saúde e prosperidade. Eu oro para que eles enxerguem, que cada um de vocês enxergue e tenha a revelação da saúde e da prosperidade, da qual a vida abundante de Jesus trouxe para mim e para você. Essa é a minha oração. Você tem que ter isso no seu coração. Sabe, você ora e todo o suprimento que está nas regiões celestiais é manifesto aqui na terra. Interessante. A Bíblia diz lá em Gênesis, no capítulo 1, no verso 1. No princípio, Deus criou os céus e depois a terra. Quem vem primeiro?
A Bíblia diz o seguinte, que aquilo que é passageiro, é transitório, é aquilo que você vê. Tudo que você vê é passageiro e é transitório. Mas aquilo que você não vê é eterno. A Bíblia diz que todas as bênçãos, toda boa dádiva, ela desce do céu. Antes mesmo então da terra existir, toda a provisão para a terra já estava lá no céu. Quando você usa da fé que você tem para aquilo que você não vê, você está vendo provisão? Você está vendo prosperidade muitas vezes? Você está vendo saúde muitas vezes? Não. Quando você usa da fé que você tem para no céu, em fé, pegar com a sua mão de fé e trazer à terra, você começa a experimentar das coisas do céu, das quais o Senhor já te deu, já são suas. Só quem crê diz amém. Oh, Jesus. Sabe, a oração, ela manifesta o suprimento de graça de Deus. Você tem que aprender a orar. Você tem que aprender a falar. Você tem que aprender a dizer aquilo que o Senhor já disse. Sabe por quê? Tem um texto, eu vou ler daqui a pouco, mas antes eu quero corrigir um ensinamento aqui. Existe um ensinamento no meio da igreja que é o seguinte: se é a vontade de Deus, eu não vou orar. Porque não adianta orar, já é a vontade de Deus. Existe esse ensinamento que você não precisa orar para que as coisas de Deus mais aconteçam. E isso é um engano. Vou te dar um exemplo bíblico. Olha aqui para mim, que vai precisar um pouquinho do conhecimento bíblico seu do Antigo Testamento. A Bíblia diz que o povo de Israel rejeitou a Deus por diversas vezes. E ele falou: olha, se vocês continuarem me rejeitando e buscando a outros deuses, eu vou entregar vocês aos seus inimigos. E eles continuaram rejeitando a Deus. E Jeremias vem e profetiza que eles seriam cativos, que eles seriam escravos de outra nação. E o que ele profetizou aconteceu. O povo de Israel, então, é levado cativo por um grande imperador chamado Nabucodonosor. Daquele filme dos 300, lembra? Aquele lá é Nabucodonosor, do filme. Então, ele foi levado cativo, Israel foi levado cativo, o país foi destruído, eles foram levados cativos. E junto dos cativos foi levado 3 jovenzinhos, ou 4 jovenzinhos, homens de Deus. E dentre eles existia um homem, um deles, chamado Daniel. A Bíblia diz que, por diversas vezes, Daniel teve experiências com Deus. E uma delas, até o anjo Gabriel apareceu para ele e falou com ele. Mas ele começou a orar e ler a palavra. E lendo o livro de Jeremias, ele descobriu que era a vontade de Deus libertar o povo de Israel que estava cativo. Sabe o que ele fez? Revolução! Vamos levantar uma turma aqui e vamos tomar o país. Foi isso que ele fez? Não. Ele falou: vamos comprar armas e vamos pegar em armas. Foi isso que ele fez? Não. A Bíblia diz que ele fez o seguinte: ele foi orar. Era a vontade de Deus? Era ou não era? Deus não falou através de Jeremias? Ele foi fazer o quê? Orar. É a vontade de Deus que você tenha saúde e também tenha prosperidade? Qual que é a sua coparticipação agora? Orar. A Bíblia diz então que ele começou a orar e ler a palavra. E Deus deu para ele a quantidade de anos que o povo ia ficar cativo. 70 anos. Ele leu e descobriu isso na palavra. Não foi o anjo Gabriel que contou para ele. Foi a palavra de Deus que contou para ele por meio da revelação que ele teve em Deus. Porque ele orou. Descobrindo isso então, aí sim, Deus enviou libertação para o povo. Sabe, na medida que você tem revelação da parte de Deus e da sua vontade, na medida que você tem revelação daquilo que o Espírito Santo tem para você, tem um texto famoso, né, na palavra, que o presidente do Brasil tomou como frase política para ele. Conhecereis a verdade
Quando você tem revelação da verdade de Deus, da vontade de Deus para a sua vida, isso liberta muitos do cativeiro. E o cativeiro quem produz é Satanás. O cativeiro da enfermidade é Satanás. O cativeiro da falta de prosperidade é Satanás. E mais uma vez, eu quero reafirmar, não é a falta de prosperidade financeira, não estou falando de finanças simplesmente. Prosperidade na sua vida, no seu casamento, um casamento abundante, filhos abundantes, vivendo o gozo da vida, experimentando o melhor de Deus em todas as áreas. Só quem quer diz amém mesmo. Jesus dá revelação para os meus amados. Sabe? Então, você tem que orar? Sim, nós temos que orar. É a vontade de Deus que você ore, que eu venha orar, para que a gente tenha saúde e prosperidade. Sabe? Amado, acima de tudo, oro. Qual foi a última vez que você orou para que você tivesse saúde e prosperidade? Qual foi a última vez que você orou pelos seus filhos? Em nome de Jesus, que vocês tenham saúde e prosperidade. Qual foi a última vez que você orou pela sua esposa, pelo seu marido? Que você tenha saúde e prosperidade. Pelos seus pais. Qual foi a última vez que você orou pela sua célula, pela sua família, pelos seus discípulos? A Bíblia diz então que nós temos que orar para experimentar das coisas celestiais. Deus sabe de tudo, irmãos. Amém? Mas é a vontade dEle que você ore para experimentar daquilo que Ele tem para você. Sabe? Existe uma revelação aqui. Uma chave espiritual. Amós, o livro de Amós está na sua Bíblia. O irmão não vai conseguir projetar? Vai. Vai? Vamos orar por ele? Amós, capítulo 3, verso 3. Está na sua Bíblia no Antigo Testamento. É um livro pequeno. A Bíblia diz o seguinte. Verso 3. Vamos ler juntos? Porventura, andarão dois juntos, se não estiverem de acordo? Pergunta para a pessoa que está ao seu lado. Porventura andarão dois juntos se não estiver de acordo? Sabe, tem uma chave espiritual, tem uma revelação espiritual aqui. Foi Deus que disse isso aqui, irmãos? Foi Deus quem disse aqui através do profeta Amós. Se Ele disse, isso aplica a ele e a você também. Porventura, tem como você andar junto com Deus se você não estiver em acordo com Ele? Porventura, a vontade dEle não é que você tenha prosperidade e saúde? Por que então não entramos em acordo com Ele agora e dizemos, Senhor, eu peço nesse momento, pela Tua vontade, para que eu tenha prosperidade, saúde no meu corpo físico, saúde. Na minha vida, prosperidade, porque a Tua palavra diz que a Tua vontade é essa, e Jesus nos ensinou o seguinte, seja feita a Tua vontade, então eu concordo com a Tua vontade, seja feita a Tua vontade sobre a minha vida, seja feita a Tua vontade sobre os meus irmãos, seja feita a Tua vontade sobre a minha casa, que haja saúde e prosperidade. Sabe, precisamos de revelação, revelação de que Deus nos ama e quer que tudo nos vá bem. Sabe, para que tenhamos saúde e paz, saúde e prosperidade. Sabe, você precisa orar por isso. Não tenho tempo de te mostrar, mas o texto, lá em 3 João, o verbo, quem entende gramática, está na voz ativa. O que é voz ativa? Fala de uma iniciativa sua. Ora para que você tenha saúde e prosperidade. Deus já te deu, mas Ele quer que você ore, para que você pegue isso, porque já é seu, e você tenha saúde e prosperidade. Amém? Sabe, o problema é que ainda a gente vive baseado na lei. A gente age baseado na lei.
Nós entendemos muito da lógica da lei. Se você abrir em Êxodo, no capítulo 21, no verso 24 ao 25, se você puder abrir. A Bíblia diz o seguinte, é um verso famoso, você já deve ter usado ele. Olho por olho, dente por dente, já ouviu falar nisso? Já ou não? Lá fora, todo mundo conhece isso de cor. Olho por olho, dente por dente. É ou não é? Só que não fica só aí não. A Bíblia continua. Mão por mão, pé por pé. Próximo. Queimadura por queimadura, ferida por ferida, golpe por golpe. Sabe, depois que eu e você experimentamos da graça de Deus, nós queremos ainda caminhar debaixo da lei. Quer ver um sinal disso? Nós queremos lidar com esse princípio aqui com os nossos irmãos, com a nossa esposa, com o nosso marido, com os irmãos que nos cercam. Então, dente por dente. Você fez isso comigo, agora você vai levar também. Você fez assim comigo, agora você vai ver comigo. Mas essa é outra pregação. Volta para cá. Preste atenção. Olha aqui. A Bíblia diz aqui, ferida por ferida. Isso é o que a lei diz, não é? Isso é o que é justo. Feriu, vai ser ferido. Nós entendemos muitas vezes essa linguagem. Essa linguagem ela é ok, nós entendemos ela. O que nós não entendemos muitas vezes é a forma que Deus está falando hoje. Que é do lugar da graça. Que é da onde o Filho está. Que é Jesus Cristo. Então, quando o Filho diz, saúde eu quero para você e prosperidade, eu vou te mostrar o motivo que Ele quer. O porquê que Ele quer isso para você. Porque Ele não te recompensa segundo as suas obras. Ele não te trata segundo o que você faz. Ele não te trata segundo os seus pecados. Vou te provar. Isaías, capítulo 53, verso 5. Muitos pensam que para ser curados tem que merecer. Muitos pensam que para prosperar tem que merecer. Mas a palavra de Deus diz, ore. 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 Por quê? Porque a Bíblia diz, mas Ele foi ferido por causa das nossas transgressões. Por causa da dele? Por causa da minha e da sua. E moído por causa das nossas iniquidades. O castigo que nos traz a paz estava sobre Ele, e por suas pisaduras fomos sarados. Ferida por ferida? Ferida por cura. Ferida por cura. Ferida por cura. Essa é a forma que Deus age. Essa é a forma que Deus está agindo na sua vida hoje. Ferida por cura. Dente por dente? Não. Ferida por cura. Maldição por bênção. Castigo por justificação. Essa é a forma que Deus está agindo hoje. Se você crê nisso, orar com esse entendimento, você vai andar sobre esse princípio. Sabe, Deus tomou a pior coisa que o homem fez. Matar o seu único filho. A pior coisa que o homem fez foi matar o seu único filho. Ele pegou desse evento, a pior coisa que o homem fez, porque ele matou alguém que só saía curando, salvando, ressuscitando mortos, nunca pecou contra ninguém, nem tinha pecado. Foram lá e mataram ele. Desculpa, crucificaram ele, porque quanto a morrer, ele mesmo se entregou. E ele pegou desse evento, desse ato, e transformou no maior ato de amor dele, expressão da sua vontade. Vou falar de novo, talvez você não entendeu. Ele pegou do ato mais terrível, e pegou isso e transformou para mim e para você hoje, no maior ato de amor dele, e na maior expressão da sua vontade.
a vontade que Ele tem, ó amado, ó amada, porque Ele provou do seu amor para comigo e com você naquela cruz. Então você é amado e eu sou amado, e você é amada. Esse ato de amor provou na sua expressão agora a sua vontade, para que você tenha saúde e prosperidade. Sabe, isso não é religião. Religião não faz essas coisas. Isso é o próprio Deus agindo em nosso favor. Sabe, isso é o próprio Deus agindo em seu favor e meu favor. Olho por olho. Olho por olho, irmãos. Ferida por cura. Maldição por bênção. Condenação por salvação. Essa é a expressão do amor de Deus para mim e para você. E eu te pergunto, o que Deus colocou na cruz? Deus colocou o seu pecado e o meu pecado naquela cruz? Foi? Igreja, vocês estão aqui? Ou vocês já estão nas regiões celestiais? Aleluia! Deus colocou naquela cruz o quê? O seu pecado e o meu pecado. Deus odeia o pecado? Só os irmãos do sim, são poucos demais esse aqui. Contagia os outros aí também. Deus odeia o pecado? Sim. Aleluia. Deus ama o pecador? Sim. Se Deus odeia o pecado e colocou ele na cruz, Deus também odeia a enfermidade. Portanto, colocou ela onde? Deus odeia a maldição. Portanto, colocou ela onde? O pecado, a maldição e a enfermidade pode estar na cruz e estar no seu corpo ao mesmo tempo? Não tem como. Hoje, eu e você temos agora a verdadeira liberdade. Podemos agora ter liberdade, então. Mesmo que no nosso corpo, muitas vezes apareça alguma enfermidade, nós continuamos declarando e crendo na palavra daquele que diz a verdade, que isso não nos pertence mais, deve ser lançado completamente na cruz. Não cabe no meu corpo nenhuma enfermidade, e também não cabe na minha vida nenhuma falta de prosperidade. Também não vou me guiar e nem vou andar diante das circunstâncias com elas dizendo quem eu tenho que ser, porque quem diz quem eu tenho que ser é o Senhor. Então agora eu não vou ficar mais chateado com ninguém, porque eu sou feliz em Deus. Isso é um novo nível espiritual, viu, irmão? Você vai chegar lá ainda. Eu também. Quantos aqui passaram pela cruz? Se você foi salvo pelo Senhor Jesus Cristo, você inevitavelmente passou pela cruz. E quando você passou pela cruz, os seus pecados ficaram lá. A sua maldição ficou lá. E as suas enfermidades também ficou lá. E ficou claro o que Deus odeia e o que Deus ama. Ficou muito claro na cruz o que Deus odeia e o que Deus ama. Deus odeia o pecado, a maldição e a enfermidade, e ama o pecador. E te ama e me ama. Sabe? O problema é que nós erramos em conhecer a Deus. Nós achamos que Deus é como a gente, age como a gente. Nós achamos muitas vezes que Deus é mau. Quando você vai orar, quantas vezes você já foi orar querendo convencer a Deus de te curar? Senhor, por favor, me cura, cura, por favor. A oração já é oração de derrota. Por quê? Porque não é a vontade dele de te curar? Nós não vimos isso aqui agora? Então qual que tem que ser sua oração? Senhor, eu concordo, porque não pode andar dois sem concordância. Eu concordo porque o Senhor é bom e o Senhor quer me curar. Eu concordo que eu sou curado porque lá na cruz o Senhor já levou.
Eu concordo, eu recebo isso no meu corpo, vigor e saúde. Não a saúde que a academia dá, não a saúde que remédios dão, não. É a saúde que vem celestial, esse vigor celestial. É o vigor que vem do Senhor, a bênção espiritual de saúde. Eu declaro que está sobre a minha vida, está sobre a sua vida. Amém, irmão? Em nome de Jesus. Amém? Sabe, Deus não está esperando você convencer Ele, não. Amém? Deus está esperando que você ore e concorde com Ele. Ore pedindo e concordando com Ele. Sabe, quando oramos, devemos orar não para convencer a Deus, mas orar sabendo que essa é a vontade dEle. Na posição certa, nós oramos. Não oramos pedindo vitória. Vou te ensinar algo aqui. A Bíblia fala que você e eu estamos em Cristo. Fala para a pessoa que está ao seu lado, que muitas vezes está dormindo, que ela está em Cristo. Ela está dormindo em Cristo. Nós estamos em Cristo. Cristo é a nossa posição de vitória, não é verdade? Se eu estou em Cristo, eu estou na posição de vitória. Então nós não oramos pedindo vitória. Nós oramos da posição de vitória. Eu vou falar de novo para você entender. Alguns demoram a entender um pouquinho, mas vamos lá. Nós não oramos pedindo vitória. Nós oramos do lugar de vitória. Então, se eu já estou no lugar de vitória, eu só vou declarar. E vai acontecer porque o Senhor já me deu a vitória. Você não está chegando e orando, Senhor, me dá a vitória. Se fosse assim, você teria que chegar até a vitória. Mas não, você já recebeu a vitória. Agora você vai experimentar das consequências dela. Então, ore sabendo que já é seu. Ore não para conquistar, ore para experimentar. Ore não para você esforçar e ir atrás. Não, não, não. O esforço já foi feito na cruz. Agora ore para experimentar daquilo que já foi feito. Interessante. A palavra de Deus diz, eu tenho quanto tempo? Já passei do horário? Me ajuda aí. Estou sem relógio. Aleluia. Tem mais uma hora. Aleluia! E os irmãos dizem... Amém. Glória a Deus. Aleluia. Jesus, Ele contou uma parábola da ovelha perdida. Olha aqui para mim. Da ovelha perdida. E Ele falou que a ovelha é desgarrada. Ele deixou 99. Ele é o verdadeiro pastor, amém? Eu sou pastor, mas Ele é o verdadeiro pastor. Ele deixou as 99 protegidas e foi atrás da desgarrada. Interessante que Ele vai atrás da desgarrada. Ele encontra a desgarrada. Ele coloca ela sobre os ombros e carrega ela. E a única coisa que ela faz é... Isso é algo para mim, para você hoje. Jesus, o dia que Ele te encontrou, filho, Ele te colocou nos ombros. A única coisa que você tem que fazer agora é orar. 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 Porque você já está na posição de vitória. Você já está na posição de vitória. Agora é só orar. É só orar. É só falar com Cristo. E você então é abençoado. E você prospera. E você tem saúde no seu corpo físico. Sabe? Vamos ficar de pé? Eu gostaria que os líderes me ajudassem a distribuir a ceia. Se alguém não é batizado ainda, você ainda não pode tomar ceia. Mas nós preparamos uma uva como símbolo profético que você vai batizar. E então você vai tomar a ceia daqui a alguns dias. Me ajuda a distribuir, por gentileza. O interessante é que o texto de 3 João começa com uma palavra, amado. Tem um irmão aqui, o Inayan, ele gosta de falar, o amado. Fala para a pessoa que está ao seu lado, o amado.
Para você ter prosperidade e saúde, você tem que ter revelação que você é amado. Sem a revelação que você é amado, você não tem prosperidade, você não tem saúde. Se você não tem revelação que você é o filho amado, você não tem prosperidade e você não tem saúde. Jesus, quando ele foi batizado, o Pai se manifestou para ele. E a Bíblia diz o seguinte, que ele falou assim para Jesus, o Pai, olha aqui para mim, isso é importante, presta atenção. Tu és o meu filho amado, em ti eu me comprazo. Ele foi batizado no Rio Jordão, um dos lugares mais baixos geograficamente, lá em Israel. A outra ocasião que o Pai aparece para Jesus e fala a mesma coisa, é em um dos lugares mais altos de Israel, num monte. No Monte da Transfiguração, onde o Pai diz, tu és o meu filho amado, em quem me comprazo, a ele ouvi. O que o Pai está querendo mostrar isso aqui para você hoje? Que você não perca a revelação de que você é amado. Nos momentos mais baixos da sua vida, nos momentos mais difíceis da sua vida, você é amado por Deus. As circunstâncias não definem o amor de Deus por você. Nos momentos de crise, mesmo que haja tempestades lá fora, mesmo que haja circunstâncias terríveis te cercando, você é amado de Deus. E essa é a garantia de vitória. Nos momentos mais altos da sua vida, de glória, nos momentos que você está desfrutando de coisas no Senhor, esse momento também, que pode ser momento de queda, nesse momento também, você é amado de Deus. Qual que é a revelação aqui? Não duvide do amor de Deus por você, porque ele já foi provado na cruz. E quando ele foi provado, acompanhado desse amor, veio cura e veio prosperidade. Amado de Deus, amada de Deus. Feche os seus olhos. Apaga as luzes aqui, por gentileza. Deus. Sabe, essa palavra, o apelo dela nessa manhã é só um. Não é que você venha aqui à frente, mas é que você ore agora. Esse é o apelo dessa palavra. A resposta a essa palavra hoje é oração. Então eu quero que você tenha um tempo, um período, alguns minutos, orando, concordando com o Senhor, falando, Senhor, o Senhor me prospera aqui nesse lugar. O Senhor me prospera nesse país. O Senhor prospera a minha casa. O Senhor prospera os meus filhos. O Senhor prospera os meus pais. O Senhor prospera. É o Senhor quem dá saúde aos meus. O Senhor quem dá saúde à minha casa. É o Senhor quem dá saúde e vigor ao nosso corpo. É o Senhor quem dá saúde e vigor aos meus irmãos. É o Senhor quem dá saúde e vigor a cada um deles. E mesmo que a enfermidade esteja latente no corpo, nós rejeitamos a enfermidade e olhamos para o Senhor, porque pelo mundo espiritual, com o braço da fé, nós apropriamos das promessas do Senhor, daquilo que é a tua vontade. Por isso nós pedimos, seja feita a tua vontade, como ela já é feita no céu. No céu já temos cura, no céu nós já temos prosperidade, e nós trazemos e concordamos com o Senhor agora aqui na terra, a prosperidade do Senhor sobre as nossas vidas, a saúde do Senhor sobre as nossas vidas. Nós declaramos agora que somos filhos amados do Senhor, e nós declaramos sim, sobre a nossa casa, sobre esta igreja, sobre os membros dessa igreja, sobre esses que nos visitam, sobre aqueles que nos assistem, nós declaramos agora saúde da parte do Senhor e prosperidade conforme a tua vontade. E a tua palavra nos garante que se nós pedirmos algo de acordo com a tua vontade, assim será feito. Por isso nós cremos agora que pedimos de acordo com a tua vontade. Por isso vem saúde descendo dos céus, saúde descendo das regiões celestiais, saúde como cachoeiras de saúde agora, descendo das regiões celestiais, sobre os corpos físicos agora, saúde descendo as cachoeiras
cachoeiras celestiais de saúde descendo das regiões celestiais sobre os meus irmãos, em o nome de Jesus. Prosperidade descendo sobre os meus irmãos agora, em o nome de Jesus. Na medida da revelação que eles são amados, vá descendo sobre eles agora prosperidade e saúde pelo poder do nome de Jesus.